das cidades no interior de São Paulo com parceria por todo o Brasil. Quer fazer sua marca ou produto saltar aos olhos do seu público-alvo? Ligue para 3325-8000, o telefone do Outdoor em Barretos e região. Outdoor, a mídia de piso que causa grande impacto. Rádio é jornal. A Transcomap está há anos atuando no mercado de transporte e logística e atende mais de 80 cidades. Pontualidade nas entregas, coleta ágil e com segurança, seguro contra roubos e danos. Com frota própria e equipe altamente treinada e qualificada, a Transcomap garante a cada nova missão a tranquilidade e confiança necessária para que o cliente foque no que é realmente importante para seu negócio e deixe que a qualidade na entrega fique por nossa conta. Transcomap, Avenida Seixo Noyer, número 350, no Distrito Industrial 1. Telefone 17 3321 0100. Carteirinha cheia, cheia de vacina é proteção pra vida inteira. Papai se vacinou, mamãe já foi também, pro neném crescer tranquilo, vacina ele também, com carteirinha cheia, pra poder brincar, tomar toda a vacina pra doença não chegar. Traga crianças menores de 15 anos até 9 de setembro para vacinar contra pólio, HPV, sarampo e outras. Consulte um posto de saúde perto da sua casa ou acesse saude.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. É carteirinha cheia pra doença não chegar. 88,7. Jornal. O tempo seco aumenta o risco de incêndios em áreas de canaviais e vegetação nativa. Muitas vezes o fogo começa de forma acidental e é preciso ficar atento. Não jogue bitucas de cigarro nas estradas. Tenha cuidado com fogueiras. Descarte corretamente o lixo doméstico. Ajude a preservar nosso bem mais precioso, o meio ambiente. Tereos, campanha de prevenção de incêndios. Ai, dias agitados, né? Ansiedade, estresse e ainda passando madrugada em claro. Quer uma dica? Sominex, o calmante natural da EMS. Sominex possui uma formulação exclusiva, contendo 3 ativos que auxiliam na ansiedade, irritabilidade e insônia, permitindo um sono de qualidade. E o melhor, não causa dependência. Sominex, o especialista no combate à ansiedade e insônia. Sominex composto é um medicamento. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Jornal FM. Não mude. Sabe por que a fiscalização do CREA São Paulo é tão importante? Com o trabalho dos nossos agentes fiscais, as pessoas têm a certeza que por trás de cada projeto existe um profissional responsável. A sociedade descansa tranquila e os engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos são valorizados e reconhecidos. Acesse creasp.org.br/fiscalização e saiba mais. Barretos irá receber o título de cidade inteligente. Para isso, está previsto um investimento de R$100 milhões em inovações tecnológicas, gerando mais emprego e novas oportunidades. Pontos de iluminação serão substituídos por LED. Câmeras de vídeo monitoramento irão garantir mais segurança, o que chamamos de Muralha Barretos. Teremos Wi-Fi livre e está prevista ainda a implantação de uma mini usina fotovoltaica. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Prefeitura da Estância Turística de Barretos. Saúde e beleza, levantando sua autoestima. Com tantos afazeres no dia a dia, muita gente acaba esquecendo de cuidar de uma das partes do corpo que mais usam, as mãos. Segundo especialistas, são elas que dão o primeiro sinal de que o tempo está passando. É por meio das mãos que conseguimos identificar com mais facilidade a idade das pessoas. Assim como todas as áreas do corpo, as mãos precisam de cuidados especiais. Saúde e beleza. Jornal FM.
Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde, 5 de setembro de 2022, estamos começando aqui mais um Café com Prosa pela Rádio Jornal 88.7. Estarei contigo até às 18 horas, juntamente com o Igor, jornalista convidado que me acompanha aqui na bancada. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelas todas as redes sociais. E no decorrer da semana, a gente sempre republica ou publica alguns reels para você acompanhar aí alguns trechos da nossa entrevista. E a entrevista fica na íntegra no YouTube e no Facebook. Igor, uma ótima tarde, prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez no nosso programa Café com Prosa. Bom, muito boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo pela Rádio Jornal 88,7. Vou apresentar para vocês agora o nosso primeiro convidado. Dr. Haroldo Chaude, ele é delegado de polícia da Seccional de Barretos. Antes trabalhava em Ribeirão Preto, está na polícia há 31 anos, tendo atuado praticamente em todos os setores da polícia. Combateu o tráfico de drogas na DISE e já trabalhou na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Paulo e Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Igor. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês nessa tarde. O nosso segundo convidado é o advogado Edson Tomoda. Ele atua nas áreas civil, previdenciária, trabalhista e eleitoral. E também é presidente da Comissão de Proteção Animal e da Comissão de Políticas Públicas da OAB de Barretos. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e estamos aí à disposição. Pessoal, só lembrando que hoje é o Dia do Irmão, nessa data aí, dia 5 de setembro. Gostaria de mandar um abraço todo especial ao meu irmão Ronaldo, um companheiro, um parceiro, uma pessoa que eu amo, admiro, que sempre está junto comigo em todas as batalhas da vida aí. Desde quando ele nasceu, a gente está junto, né? E também gostaria de dar um abraço para o corretor Toninho, que sempre está nos acompanhando aqui pela Rádio Jornal 88.7. Bem, vamos lá, doutor. Para quem não o conhece, que está acompanhando hoje aqui, que está ouvindo o senhor, acompanhando pelas redes sociais, quem que é o doutor Harold Chaude? Primeiramente, muito obrigado, Dutra, pelo convite. Opa, um prazer. Até porque, como eu estou novo na cidade, Sim. eu vim para designado para Barretos, para a seccional de Barretos, no dia 1º de abril. Até parece engraçado, uma data icônica, mas na verdade foi um pouco antes. Como eu estava em férias, eu acabei assumindo o meu primeiro dia aqui na seccional, foi no dia 1º de abril mesmo. Então faz o que? 5 meses, mais, né? Então essas oportunidades que eu tenho através da mídia, de me apresentar à sociedade barretense, ao público, ao cidadão, é muito boa para mim, acho que para eles também, né? Para a gente fazer essa interação. Então eu agradeço sempre o convite, estou sempre que possível à disposição, esclarecer as dúvidas aqui. Eu devo, como já disse em outras mídias, rádio sobretudo, né? Que para mim está sendo uma grande honra. Barretos é uma cidade muito agradável e o barretense também é muito receptivo, acolhedor, exatamente. Então eu estou procurando me interagir em todas as forças, né, da sociedade, não só em eventos, também na Câmara Municipal, em homenagens. A prefeita me recebeu muito bem também, outras autoridades. Então a gente fica bastante confortável na cidade, né? E Ribeirão Preto, minha família mora lá, né? Minha esposa, minhas filhas. Então, sempre que possível também, final de semana, estou lá, feriado. Então, dá para fazer essa interação com facilidade. Além de ser uma grande experiência profissional para mim. O senhor se formou onde? Qual foi a primeira cidade que o senhor atuou? Qual foi a trajetória do senhor até a trajetória profissional até o senhor chegar a Barretos? Sim, vou fazer um pequeno briefing, um resuminho, né? Eu me formei na Unesp de Franca, na Universidade Estadual Júlio Mesquita, no ano de 91. Mas eu já, nesse mesmo ano, eu também já ingressei na polícia, na carreira de escrivão de polícia. Foi uma experiência que eu tive pouco tempo, apenas 1 ano e meio, porque eu entrei justamente já pensando em prestar o concurso para delegado. Era um degrau, né? Então eu já conheço como é que funciona mais ou menos. Na época eu lembro que foi um concurso de 89, que abriu para escrivão, para investigador. A maioria, inclusive dos meus conhecidos aí, veio prestar para investigador. Ninguém, escrivão trabalha muito, ninguém queria muito, mas eu ouvia dos mais antigos, falou, se você pretende prestar para delegado, presta de escrivão, que você vai ficar dentro do cartório, você vai aprender mais, ficar menos exposto a risco.
vai ser melhor. E, de fato, o conselho foi bom, porque 1 ano e meio depois eu já estava como delegado, fui 3º colocado no DP292. Parabéns. Obrigado. E aí passei a desenvolver minha atividade por São Paulo. Fiquei até 99, e lá eu trabalhei no DECAP e DHPP, basicamente, né? Inclusive no DHPP, ele tem merecidamente uma fama de ser talvez o departamento mais técnico, mais profissional da Polícia Civil Bandeirantes, né? De fato, lá a gente aprende muito, se lida. É que hoje, felizmente, a quantidade de homicídios que se tem no Estado é muito mais reduzida do que nos idos de 94, quando eu fui para lá, 95. Chegamos a ter 5, 6 mil homicídios por ano, era uma coisa... Hoje a gente vê que está bem sob controle, por mais diversos motivos, mas foi uma grande experiência para mim. Depois, em 99, eu fui para Ribeirão, aí sim eu trabalhei desde a DIG, homicídios, no crimes contra o patrimônio, fui praticamente acho que todos os distritos lá. Até o momento em que me fizeram o convite, eu falei, vamos agora, depois de quase 32 anos, eu falei, vamos conhecer um pouco o outro lado. Então está sendo uma experiência meio muda radical. Até março, 31 de março, eu cuidava de inquérito, flagrante, investigação, cumpria mandado, pedia. Agora é administrativa, é gestão, é finanças, é pessoal. Mas quero ter essa experiência, assim, nem que seja aí já quando eu posso até me aposentar, já, mas não pretendo, não. Sim. E está sendo bastante válido essa passagem aqui por Barretos. E Barretos que agradece. Eu que agradeço. O Edson, já passando a palavra para você também, para você poder se apresentar. Você está aí na Comissão de Direitos Públicos, né? Políticas Públicas da OAB, colega meu de profissão. Também atua na área civil, previdenciária e trabalhista e também preside a Comissão de Proteção Animal. Sim. Que na sua gestão aí está dando uma destacada. Sim. Então, para quem não conhece o Edson... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite novamente, né? Meu nome é Edson Luiz Tomoda, sou natural de Barretos, atuo como advogado há praticamente 8 anos e pelo segundo mandato consecutivo da Comissão de Proteção Animal e também presidente da Comissão de Políticas Públicas. A verdade é que a gente tenta trabalhar em prol da sociedade e a gente tem sido, de certa forma, reconhecido através desse trabalho que a gente tem praticado. E com relação eu me formei em Barretos, né, em 2013, na Faculdade de Barretos, e só vim passar a atuar realmente como advogado em 2016, quando me passei no exame da ordem. E de lá para cá a gente tem desempenhado esse trabalho, tem tentado fazer valer os ensinamentos que a gente obteve na faculdade e tentando transformar a vida das pessoas aqui da nossa comunidade. O Edson, antes de passar a palavra para o Igor, já emendar uma pergunta para você, para dar uma apimentada. Aonde estava a Comissão de Políticas Públicas na votação da taxa do lixo e com o que está fazendo com a Praça 9 de Julho ali, que a Praça 9 de Julho da Revolução de 32 é um baita patrimônio histórico-cultural que nós temos aqui em Barretos, que atualmente a prefeita está construindo ali a ampliação do postão. Acho que teria outros lugares aí para poder fazer. É um crime que até a parte dos historiadores, a parte do pessoal da cultura, vê como um crime que estava fazendo ali, tirando aqueles mastros, aquelas bandeiras que eram as maiores aí do estado de São Paulo. Que a comissão está fazendo ou pretende fazer relacionado a essas duas temáticas aí? Você está querendo me colocar numa saia justa? Não, imagina, você como advogado experiente que você é. Bom, com relação à questão da taxa do lixo, a gente acompanhou durante o período da votação e, na verdade, foi uma opção da comissão não atuar diretamente com relação à aprovação da taxa do lixo por 2 motivos. Um, porque a gente estava tentando entender naquele momento como se daria, como era algo relativamente novo e havia sido aprovado pela lei federal. A gente estava tentando entender como aquilo se daria na prática, como seria feito na prática a questão da aprovação da taxa do lixo. E o segundo motivo por que a comissão não tem atuado, inclusive com mais afinco nessas questões, é que no mandato passado eu era o presidente e o único membro da comissão. Então era humanamente impossível, e eu já era presidente da Comissão de Proteção Animal. Então, combinar a profissão de advogado com a profissão, com a comissão, com as comissões, e além da questão da Comissão de Proteção Animal, que ela demanda muito tempo, porque sempre tem um caso envolvendo, se eu me lembro bem, na época que houve a votação da taxa do lixo, a gente estava atrás de uma questão envolvendo ataques de pitbull na cidade.
Que deu uma repercussão. Sim, aí. Então a gente ficou em cima nível... Eu, no caso, resolvi optar por ficar em cima, acompanhar a comissão. A comissão de proteção animal, nós estamos hoje em 3 ou 4 membros. Mas a comissão de proteção de políticas públicas, ela não desperta interesse da classe. Nenhum advogado se interessa em participar. Eu sou o único advogado que, pelo segundo único dos únicos mandato consecutivo, consegue estar ali atuando. E a gente não consegue desempenhar um trabalho de excelência em uma pessoa apenas. A gente precisa de auxílio. Então vou até aproveitar a oportunidade para convidar, se tiver algum advogado interessado em participar da Comissão de Políticas Públicas. Estamos abertos a novos membros, a novas experiências. A quantidade de advogados em Barretos, você tem mais ou menos em média dos inscritos hoje? Dos inscritos, passa de 1000, né? Passa de 1000. Se eu não me engano, era 1080. A última vez que eu li a respeito era 1081, 1082. Já deve ter aumentado porque já teve prova do AB agora, teve a segunda fase recentemente, então acredito que esse número tem aumentado. Tenho certeza que nesse programa você vai solidarizar com algum companheiro aí, vai solidarizar o coração e vai te ajudar na comissão. A gente precisa disso. Igor? Eu quero fazer minha primeira pergunta para o Dr. Haroldo. Os últimos governos estaduais, pelo menos uns 30 anos, pelo que eu me recordo, investiram muito pouco em concursos públicos, né? Como é que você lida na seccional de Barretos com o crime, com um número pequeno de pessoal? Igor, infelizmente, por motivos variados, nós somos com a tropa, a Polícia Civil, bem encolhida. Em relação ao que eu entrei, por exemplo, na polícia, o número beirava os 40 mil. Hoje há uma defasagem de cerca de 14 mil. E faz falta, obviamente. É óbvio que a tecnologia também, agora com inquérito eletrônico, BO que você faz à distância e tudo mais, até flagrante você consegue fazer, né, no IAD, facilitou bastante. Mas mesmo assim, o elemento ser humano ainda é imprescindível na nossa atividade, né? Não tem como você fazer uma prisão sendo com o robô, né? Você precisa do elemento humano. E humano, quando eu digo, em todos os sentidos, até porque a pessoa, quando procura uma delegacia, como regra, ela foi vítima de algum crime, mais ou menos grave, mas ela já é vítima. E se ela não for muito bem tratada, ela vai ser vitimada uma segunda vez. Então a gente tem que ter... Eu também faço parte dos quadros de professor da Polícia Civil, né, da academia. Isso é um concurso paralelo, qualquer policial civil pode se habilitar, mas tem uma prova, etc., um trabalho, né? E já faz cerca de 20 anos que eu estou lá, e uma preocupação que a gente tem muito grande, além de dar o preparo técnico, é também humanizar, para que a pessoa não ache, não é porque está usando uma arma, porque tem aí o poder ou a função de prender pessoas, que ela vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa... Não, a gente tem muita preocupação com humanização mesmo. Que ele permaneça humano, não deixe que o seu serviço, por mais duro que às vezes seja, o transforme numa rocha, né? Nas horas certas, sim, tem que ser firme, óbvio, mas... Então a gente vai dando o nosso, vamos dizer, o possível. Você tira, o cobertor está curto, né? Então a gente cobre de um lado, aí descobre o pé, quando o pé começa a esfriar, você cobre lá de novo. Eu estava essa tarde com o meu escrivão-chefe fazendo escala de plantão. E agora está tendo um curso. E são cursos de aperfeiçoamento, curtos, né? Cursos de 10, 15 dias. E a gente recomenda aí aos policiais que façam os cursos, até por uma forma de ser promovido na carreira e tudo mais, de se atualizar, né? Só que agora abriu para escrivães. Escrivão é uma das, vamos dizer, mosca branca que a gente tem, o que mais falta, né? Não podemos ficar sem. Claro, todas as carreiras são importantes, mas de escrivão você não funciona uma delegacia se não tiver pelo menos um ad hoc, um nomeado. E abriu para escrivão uma meia dúzia aí, resolveu fazer em Barretos, região, até mais. E agora, para conseguir fazer a escala de plantão, fora os que estão de férias, eventualmente afastados, é uma luta mesmo. Você tem que fazer, desfazer, mas infelizmente um concurso, eu já participei inclusive como membro, ele leva um concurso para ingressar em qualquer carreira policial, que eu fui membro de carcereiro, hoje nem existe mais agente. Leva cerca de 2 anos, da publicação do edital até aquele profissional está no mercado, já está trabalhando, cerca de 2 anos. Só que nesses 2 anos muita gente aposenta, outros pedem para ir embora. Eu estou com um rapaz aí, um escrivão também, que está indo embora porque passou como professor da rede pública, acho que no Mato Grosso, vai embora. Infelizmente, muita gente gosta de trabalhar na polícia, aliás a maioria gosta, né? Só que você tem que também dar uma contrapartida para ele. Se você começa a defasar o salário em relação a outros estados e até outras, a pessoa vai embora, ela tem que sobreviver, né? E, infelizmente essa atenção
principalmente as operacionais, não é muito bem tratada. Então a gente perde, às vezes você gasta aí 2 anos formando um profissional, ele passa em outro concurso e vai embora, te deixa e a gente tem que... Mas mesmo assim, com uma equipe um pouco reduzida, os crimes mais graves têm solução em Barretos, Sim, né? Barretos, desde que eu cheguei aqui, eu acho que tivemos aí, que eu vou lembrar de cabeça, mais graves, foi um latrocínio, 2 ou 3 homicídios, que a gente é crime contra a vida, a gente classifica como mais grave, né? Em tempo recorde, a DIG juntando com a DISE, CPJ, o GOI, eles se juntam todos, tem que juntar, porque até a turma é pequena, mas felizmente há uma harmonia boa, estão lá para resolver, e às vezes o crime ocorreu na sexta, eu estava indo para Ribeirão, eu volto no domingo, na segunda, já está esclarecido, já está o autor preso, autores, né? E ressaltar também o trabalho que a DDM, através da doutora Denise, faz aqui em Barretos, que é excepcional, recentemente, aliás, está em andamento até. Ela conseguiu desmontar uma quadrilha de Sim. Vocês devem ter acompanhado, sim, né? Um trabalho muito importante, muito responsável, crime grave também, envolvendo pedofilia, com pessoas até, vamos dizer, em tese, reconhecidas na sociedade aqui. Reconhecidas e conhecidas. Conhecidas e reconhecidas. E que infelizmente, semana passada teve mais 5 prisões, porque vai se desdobrando, né? Hoje você pega um celular, e você precisa de tempo e conhecimento técnico, mas a gente aos poucos vai fazendo. E lá você revela coisas assim, bastante assustadoras. Doutor, nós temos que enaltecer o nível da polícia aqui de Barretos, sim, infelizmente, da região, é um nível bom, a me nota deparei, de corte acima da média. Me deparei com uma turma muito bem preparada, eu vou citar aqui, não vou citar nomes para não despertar ciúmes, mas eu tenho delegados próximos de mim, com capacitação em tudo, não só investigação, cumprimento de mandado, representação por prisão, tem conhecimento técnico e tem vontade, sobretudo é isso, né? A vontade é que acho que é a mola. Eu vejo que a polícia de Barretos, a civil é muito bem reconhecida e muito bem, ela passa uma tranquilidade para a sociedade, no barretense. Quando acontece algo, sabe que a resposta vai ser rápida, exatamente, né? Isso é uma relação de troca, né? Isso eu falo na conversa que eu tenho nos nichos, a gente, com a população no geral, sente essa segurança, aconteceu algo, não, espera que em breve vai sair resolvido. E de fato, esses 3 ou 4 crimes graves desse curto período que eu estou aqui, e eu não vou falar, foi que sorte, é claro, sem sorte a gente nem nasce, né? Tem que ter o elemento de sorte, mas é aquele, é 90% de transpiração, sim, e 10% de inspiração, né? Mas a turma pega filme. Então essa troca entre a Polícia Civil e a sociedade barretense é isso. Vocês confiam, então sim, o policial fala, não, então temos que dar essa resposta. Então há esse intercâmbio que sai todo mundo ganhando, é claro, ganha mais quando o crime não acontece. Mas nós existimos por causa disso, porque infelizmente alguns crimes acontecem. É importante que a gente mantenha-os sob controle, né, que esse número não dispare, e que quando aconteça a resposta seja dada, e é o que tem acontecido, o mais rápido possível. Estamos sendo bastante felizes nisso. Bom, o Dr. Edson, ele é membro da Comissão de Proteção Animal da OAB. O que faz essa comissão? Na verdade, a população ela tem um entendimento, talvez de modo equivocado, que a comissão ela faça resgates ou auxilie. Ou distribua ração. Vamos falar o popular correto. E a comissão não serve para isso, né? Na verdade, a comissão, a função dela é tentar auxiliar a população quando ela precisa fazer uma denúncia de maus tratos, ou seja, para conseguir alguma medida do Poder Judiciário referente a alguma situação que envolva os animais domésticos, os animais de rua, esses animais que fazem tração de carga nas ruas. Então a gente tenta auxiliar nesse sentido. O pessoal entra em contato, muitas das vezes nós organizamos campanhas de arrecadação para auxiliar, porque a gente acaba entendendo que em alguns casos demandam aquele tipo de auxílio, porque se não fosse alguém organizar algo nesse sentido, talvez aquele animal venha a óbito ou a situação acabe se deteriorando. Mas a função primordial da comissão é justamente essa: tentar organizar, tentar auxiliar a população no tocante o endereço certo para fazer uma denúncia, o local certo para estar enviando um animal vítima de atropelamento nas vias públicas, tentar demonstrar que existe uma legislação no município de Barretos que auxilia nesses casos, a lei do amigo bicho, que a gente ainda está tentando buscar meios de que ela se torne mais efetiva. Sim. Porque nós da comissão estamos tentando entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para tentar ver o que pode ser feito para melhorar.
Porque o que a gente tem visto é que a lei não está sendo aplicada. Ô Edson, aproveitando, vocês têm parceria com as entidades? Igual tem a entidade que... Amigo de Quatro Patas. Amigo de Quatro Patas. Parceria não. Ou como que é a relação de vocês com essas entidades? Porque eu sei que algumas recebem verbas públicas para atuar em algumas coisas, outras em outras ficam na base de doação. A lei do Amigo Bicho, eu já tive a oportunidade na época como vereador de fazer algumas alterações nela. Ela é uma lei muito positiva, é uma lei que pensa muito à frente do nosso tempo. Acho que não está sendo aplicada. Exatamente, eu ia chegar nisso. Eu acho que se a gente conseguir pôr a aplicação na sua totalidade, ela não vai solucionar 100% dos casos, que isso é humanamente possível, mas ela vai amenizar muito alguns casos que tem na cidade de Barretos e dar uma tranquilidade, porque eu vejo muito cidadão, às vezes tem um animal machucado e não sabe onde procurar, às vezes tem um animal que faleceu e não sabe onde enterrar. Isso é um problema que a gente tem na cidade, a destinação final do animal, não sabe o que fazer, se vai cremar, se tem um lugar que pode depositar, se tem um velório, vamos assim dizer, municipal para os animais, enfim. Nessa vertente, o que vocês pretendem? O que vocês pensam? Então, respondendo a pergunta do início, nós não temos parceria nenhuma. O que a gente faz, e eu acho que nesse caso a gente até atua com certo afinco, é que nós temos uma boa relação com todas as instituições. Porque, infelizmente, esse meio, a gente que atua nessa área, a gente percebe que existe um problema muito grande, que é a vaidade humana. Então, muitas das vezes, os integrantes, os participantes, eles deixam de lado o bem-estar animal e estão mais preocupados em fazer um vídeo, postar na rede social e tirar uma foto. Ou fazer isso, ou se preocupar com fofoquinha envolvendo essa ou aquela pessoa, enfim. Então a gente procura atuar da melhor forma possível, tentando solucionar o problema de modo rápido e equilibrado. Então às vezes a gente ouve reclamações de todos os lados. A gente participa às vezes de recentemente, eu como presidente, eu tento evitar politizar demais a comissão. Só que todo mundo que oferece ajuda, a gente escuta. A gente senta para ouvir. A gente participou de um evento referente a uma doação de um candidato a deputado federal. No dia seguinte, as pessoas estavam reclamando que a comissão estava participando de um ato político. Mas o nosso intuito não era participar do ato político em si, era justamente o resultado, que é a doação de não sei quantas toneladas de ração para os animais. Então a gente tenta equilibrar, a gente tenta participar, sempre que é convidado, a comissão vai. Se a gente for convidado para se apresentar numa escola, para falar a respeito da legislação municipal, da legislação federal, trabalho de conscientização, trabalho de conscientização que existe na lei do Amigo Bicho, que a gente não vê sendo implementado na cidade. Então a gente está buscando modos de fazer com que essa legislação municipal, como você mesmo disse, que é uma legislação que pensa à frente do seu tempo, para que ela venha a se colocar em prática. Igual, o pessoal tem mania de pegar o carro e ir lá no Parque do Peão e soltar os animais lá. Lá tem uma quantidade boa de animais que nós, dos independentes, cuidamos. Só que nós temos uma parceria com a ABA, que faz uma doação e tal. Só que o pessoal esquece que lá tem câmera. Então pega muitas pessoas que vão lá e depositam os animais lá e esquecem, né? E a gente sempre vai tentando solucionar na medida do possível esse problema, né? Que é uma falta de humanidade de quem tem um animal, vai lá e solta, deposita, enfim, né? Tem que fazer um trabalho muito grande na parte de conscientização. Conscientização é importante. As pessoas, muitas das vezes, elas não sabem. A função da comissão é justamente essa, tentar conscientizar, mostrar para a população onde ela pode fazer denúncia, como ela deve proceder, mas o mais importante, eu acredito que o poder público ele tem essa obrigação de tentar fazer com que desde a mais tenra idade crie essa responsabilidade com o bem-estar do animal, que isso venha desde pequeno, e a gente não vê isso acontecendo. O Dr. Edson falou aí sobre os animais de tração. Existe uma lei municipal de autoria do vereador Juninho Leite que proíbe... Lá no passado agora. Rapaz, memória é boa. Que proíbe os animais de tração, seja para fins comerciais, seja para fins de exposição. Só que, no entanto, a gente vê que por conta da economia ruim, a população pobre uma parcela voltou a utilizar o cavalo
como meio de puxar a carroça. Se houver uma denúncia, como é que você diferencia aquele que maltrata com aquele que trabalha? Então, é uma pergunta interessante, porque vai de encontro àquilo que eu falei. A comissão ela tenta usar o bom senso. Legal. Muitas das vezes nós somos acionados para verificar uma denúncia envolvendo maus tratos de animais. Quando a gente chega no local para fazer essa verificação, a gente percebe que não se trata de maus tratos, se trata de uma outra situação que pode ensejar uma situação de maus tratos mais para frente, só que até aquele momento não se enquadra na definição legal de maus tratos. Então o que a gente costuma fazer? A gente vai lá e orienta. Faça assim, faça dessa forma, para você evitar um problema futuro. Como fazer para diferenciar entre os maus tratos e aquela pessoa que está usando do animal de tração para o próprio sustento? Para mim, na minha opinião, não tem meio termo. Você utilizar o animal de tração como para transporte de carga, enfim, para qualquer coisa, já tá incluído nos maus tratos. Então, acho que com relação a isso não tem como relativizar com relação à questão da tração animal. Eu mencionei a questão dos animais de tração animal porque uma das primeiras denúncias que eu atuei enquanto presidente da comissão foi justamente uma dessas. Um cavalo que havia sido, depois de aquela velha história, né? O cavalo foi utilizado durante vários anos e quando o cavalo fica doente, o dono do animal foi lá e abandonou ele no local e o animal quase veio a óbito por conta desse abandono. Então o que a gente fez? A gente foi em busca, fez a denúncia do Ministério Público, conseguiu localizar o proprietário. Isso já tem uns 2-3 anos. E eu vou até, a hora que sair daqui, foi até bom você mencionar, que eu não cheguei a acompanhar o resultado final. Mas foi feita a denúncia do Ministério Público e a polícia foi acionada para estar acompanhando o caso. Nesse caso, vocês acionam a Polícia Ambiental. Ela que faz mais esse acompanhamento? Como é que é? Quando existe o flagrante de maus tratos, sim. A Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental. Doutor Haroldo, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que interessa um pouco a sociedade de Barretos. Existe uma guerra entre um pessoal, entre gangues, lá no fundo aliás, de uma gangue que está no fundo do Barretos 2, né, com uma gangue que está lá no Santana. Vez ou outra tem tiroteio, tem morte. Como que você pretende agir nessa situação? Eu já tive algumas reuniões com os delegados subordinados, sobretudo aí no caso da CPJ, né? Agora recebemos, Barretos recebeu no mês passado mais 2 delegados, né? Foi uma conquista muito grande, é algo difícil hoje em dia. Um era esperado, né? Nós temos o Dr. Fernando que trabalha aqui, que faz um ótimo trabalho. O Fernando está na assistência da secção. O Dr. Rafael também. À frente da DIGDIZE. Também. O que mais? A doutora Denise. Doutora Denise na DDM. Isso. E aí nós temos na Central de Polícia Judiciária, já tínhamos o doutor Daniel, e agora chegou mais o doutor Marcelo Gambi também. Legal. E vamos dizer assim, veio, um era esperado, o delegado de Colina, que já havia porque como tem a cadeia lá, então é mais seguro que você tenha. Aliás, o ideal é que todas as cidades tenham um delegado, de preferência more lá, né, que seja para dar mais atenção e tudo. Infelizmente, na nossa realidade hoje não dá. Agora, a respeito desse assunto, eu já tive algumas conversas com ele. Existe sim, mas está sob controle, está sendo monitorado. Até para evitar, para ver que se não tivesse, ocorreria o homicídio fatalmente, né? Ou pelo menos lesões graves, está bem sob controle. É que isso, infelizmente, só a polícia abordando isso, a gente vai na parte repressiva, mas o certo mesmo seria outras forças da sociedade estarem atuando conosco, de modo a, vamos dizer, a desmontar esse problema, né? Porque ele é de origem socioeconômico, cultural, tem várias forças aí atuando. A polícia chega só no específico. Né? Geralmente a polícia enxuga o gelo, né? O linguajar. Não, mas é isso mesmo. O ideal seria, vamos dizer, a prefeitura, a força pública, outras, né? Tá dando esse acompanhamento. Ou seja, já alguns estudos, não nesse caso, mas em casos similares, né? Via-se o que, por exemplo, os jovens acabavam indo para esse confronto por falta de opção naquele bairro lá. Não tinha esporte, não tinha lazer, então acabava indo pelo caminho torto. Aí entra o poder público, falando, vocês querem uma quadra? Vamos fazer uma quadra aqui, vamos fazer, sei lá, uma outra atividade para que haja integração entre eles e
né, não rume para a violência. Então, são vários, multifatorial, tem que ser analisado por vários ângulos, né, mas está sob controle. A solução é multidisciplinar. Multidisciplinar, boa, doutor, essa é a palavra. Doutor, e a relação da Polícia Civil com a Polícia Militar em Barretos é muito boa também, né? Muito boa, tanto é que a DIG, quando vai cumprir os mandados, às vezes em grande número, ela tem ajuda da Polícia Militar. A Polícia Militar, quando tem informação de investigação, leva até a DIG. Então dá uma integração muito positiva, é assim que deveria ser no país inteiro. E essa sintonia quem colhe é a sociedade, né? Sem dúvida. Para a sociedade só interessa essa harmonia entre as polícias, né? Mais uma pergunta para você, com relação das políticas públicas da comissão que você faz parte, que você acabou de mencionar aqui, que você é o único dos moicanos, né? Eu tenho certeza que vai aparecer novos advogados para poder te ajudar. Vamos torcer para que isso aconteça. Que vocês, você, né? Então agora vai ter que ser personalíssima a pergunta, né? O que você tem acompanhado na parte de políticas públicas em Barretos? Eu vejo que na parte dos animais vocês estão muito bem estruturados, muito bem organizados, fazem campanha nisso, campanha naquilo. Vocês estão muito bem respaldados, vamos assim dizer, sabendo as legislações que tem, sabendo o que pode contar, o que não pode contar. E na parte de políticas públicas, que você vê que poderia estar auxiliando mais, que poderia estar ajudando mais? O que você vê que falta? Olha, eu sei que é uma pergunta muito ampla. Eu vou te dar um exemplo prático daquilo que a gente tem feito nesse sentido. Eu estou tentando unir o melhor dos dois mundos, a Comissão de Políticas Públicas com a Comissão de Proteção Animal. Então, como existe na Comissão de Proteção Animal mais membros dispostos a auxiliar, o que a gente tem feito? A gente está fazendo um estudo justamente porque, como eu mencionei, a gente está tentando contato com os secretários do Meio Ambiente para conversar a respeito da legislação do amigo bicho. Mas a legislação do meu amigo bicho, acho que vocês podem conversar com o secretário de saúde também. Então, que dá uma interação melhor também. Nesse ponto. O que a gente fez? Nós encaminhamos ofícios, né? O secretário de saúde respondeu, o secretário do meio ambiente não. Mas eu tenho certeza que depois do programa ele vai te responder. Não, com certeza. Qual que é a nossa intenção? É utilizar a questão animal como uma questão vetora de políticas públicas. Por quê? A questão da política pública de saúde animal é uma questão que pode ser considerada para o bem-estar geral da população. Pensar na questão, recentemente, inclusive, é um tema que a gente está estudando. A gente tem acompanhado nas redes sociais, e isso pode não se demonstrar na prática, mas pelo que a gente tem acompanhado, na nossa interpretação, de leigo no assunto, vamos deixar bem claro, é que está tendo um surto de doenças contagiosas envolvendo animais de estimação na cidade. Sério? A gente vê vários casos, doença do carrapato, sinomose, quase todos os dias chega pedidos de auxílio, que o cachorro está com isso, está com aquilo. Então, a gente tem percebido que está tendo um aumento nos casos. Se é um caso isolado, beleza, é uma coisa. Agora, a gente acredita que não. Você está achando que está tendo uma epidemia que pode ir para uma pandemia. Justamente. Então, qual que é o nosso intuito com relação a isso? Tentar conversar com esses poderes, com essas secretarias, para tentar bolar um plano de ação. Né? Por quê? Eu participei de uma palestra recentemente, onde o palestrante disse algo nesse sentido, que política pública municipal de saúde animal é uma política que é feita em prol da população em geral. Sim. Porque se você cuida, se você trata ali do animal doméstico, a gente está falando de cão e gato, que são os animais que são lembrados nessas horas. Se você tem uma política pública voltada aos cuidados a esses animais, você diminui a quantidade de problemas de saúde na população em geral. Diminui gastos de saúde pública na população, gastos de saúde do município, porque se existe uma política pública de abandono zero nas ruas, vai ter menos acidentes envolvendo motociclistas e animais nas ruas, o que vai diminuir os gastos do município com internação, com medicação por conta desse tipo de acidente. Então, essas políticas todas, elas são feitas justamente para quê? Para que possa exercer esse aspecto positivo na população em geral. E quando a gente se fala em animais silvestres, vocês estão atuando também? Eu vou apimentar aí o seu cérebro.
Nós temos uma área territorial de Barretos que é a quinta maior do estado de São Paulo. Nós temos uma zona rural em Barretos muito grande, com desmatamento, desmembramento, o não cuidado com o animal silvestre, e principalmente quando chega nessa época de seca, vem as queimadas, falta de água, enfim, N fatores que faz com que os animais tenham um êxito para a cidade ou de mata para mata, mas geralmente tem as vicinais que cortam. Tem uma tendência, tem um grupo aqui na cidade, liderado pelo biólogo Guilherme, que era fotógrafo, que está tentando cuidar Guilherme Soares. Guilherme Soares, isso mesmo, que está tentando fazer algo para esses animais, tipo um berço, tem algumas parcerias com outros biólogos que ficam na casa, restaura. Chega também demandas nesse sentido para a comissão ou não? Se chegar, vocês estão abertos, vocês pretendem ampliar, como é? Porque eu falo como cidadão, Edson, falta cuidar dos animais silvestres na nossa região. Quando a gente passa, sempre vê algo, falta integração de matas silvestres para matas, placas sinalizando aqui pode ter um tráfico de tais tipos de animais, falta esse cuidado humano nosso para com esses animais, a gente esquece. Dá um exemplo, tinha uns macaquinhos que frequentavam muito o Parque do Peão, e o pessoal cuidava coisa mais linda, de repente sumiu. Pode ser a temporada, pode ser que morreu, pode ser que eles migraram para outro tipo de mata, pode ser também. Mas eu acho que falta isso por parte da Secretaria do Meio Ambiente, esse cuidado e a união de esforços com aí todo mundo que está predisposto a ajudar nesse sentido. A iniciativa privada, nesse caso, ela pode fazer um trabalho muito interessante. Inclusive, eu sou o advogado do Guilherme Soares, estou auxiliando ele na criação do SEMAS com relação à associação, porque ele está tentando formalizar para melhorar a atuação. Isso, para que ele possa apresentar o projeto, seja para que as pessoas auxiliem com doações, seja para apresentar o projeto para a prefeita, para o Estado, enfim. Então, eu acredito que é um trabalho muito importante que tem que ser levado a cabo, justamente porque, como você mesmo disse, é uma região do Estado onde tem uma grande fauna silvestre. Agora, com relação à questão dos animais silvestres e a comissão, qual é o problema com relação aos animais silvestres? O simples fato de você recolher um animal silvestre, você já está cometendo crime ambiental. Então, se você, por algum motivo, se entrar um animal silvestre dentro da sua casa e você não avisar os órgãos competentes, você pode ser enquadrado ali, você pode responder por crime ambiental. Então, a nossa orientação, enquanto comissão, é que sempre que acontece um caso desse, quando há algum tipo de animal silvestre, um animal silvestre foi atropelado, ou então o animal invadiu a sua residência, liga Polícia Ambiental, bombeiro. Porque aí eles vão fazer o resgate, eles vão tirar o animal silvestre daquele local e vão fazer o descarte apropriado, vão levar no local certo e vão soltar ele lá. Agora a comissão, e isso é até um aviso para o município que porventura venha ter contato com o animal silvestre. Pode até fazer, mas se vier a ser pego, ele pode responder por crime ambiental. Pelo simples fato de estar querendo ajudar, ele pode responder por crime ambiental. E o brasileiro tem muito isso, gosta de ajudar. Sim, justamente. A minha pergunta para o Dr. Haroldo. Recentemente, um lutador de jiu-jitsu muito famoso, que é o Leandro Lô, foi assassinado dentro de uma balada, né? Tinha uma carreira promissora pela frente e era um destaque a nível mundial no jiu-jitsu. E aí vem um policial, digamos assim, de folga, né? Que portava uma arma também dentro da mesma festa. A pergunta é, o policial, seja ele militar, seja ele civil, ele pode portar uma arma quando não está a serviço? Bom, eu vou aqui apresentar mais o ponto de vista da Polícia Civil, porque a militar tem algumas regras, por ser militar, até muito próprias. Mas vou dizer a realidade dentro da civil, né, que deve ser bastante equivalente à da federal também. Existem portarias no sentido de que o policial, de qualquer das 13 carreiras, delegado até agente policial, ele tem a obrigação de andar armado sempre, permanente. Ele está, vamos dizer, 24 horas de sobreaviso. Ele tem a obrigação de estar com a arma, com a sua identidade funcional e até com a algema, aqueles que possuem. Isso tem portaria. Se você não tiver assim, pode até estar praticando algum tipo de infração administrativa. Então, eu acredito que no militar também seja bastante parecido, né?
Pode ter, mas o que ele não pode... É claro, eu acompanhei esse caso pela imprensa também, né? Porque foi em São Paulo, num clube, né? E o que a gente sabe é o que foi publicado lá. Eu não acompanhei a investigação presencialmente. Mas eu ouvi relatos que fazem bastante sentido, mas a confirmar, de que eles já tinham, parece que, alguns desacertos anteriores. O policial também é lutador de jiu-jitsu, né? Sim. Mas que eles já tinham algumas diferenças, então esse foi o ponto ápice. Mas aí você me perguntar, mas se ele estivesse sem a arma, não teria ocorrido crime, de fato, né? De fato. Então o policial ele tem essa obrigação, mas também tem a responsabilidade. Agora, ocorre uma tragédia dessas, a pessoa destrói 2 vidas, a de quem matou e a dele mesmo. Então, é lamentável. Mas assim, no geral, o policial deve estar preparado para andar armado e não reagir dessa forma assim, emocional, né? Porque era uma coisa particular. Enfim, senão é melhor procurar outra função, porque para ser policial tem que ter sangue frio e tem que ter paciência, calma. Doutor, a população que às vezes desconhece ou não conhece o trabalho da Polícia Civil, no Beabá, como é que funciona? Como é que é? Bem didaticamente falando, para aquele que está nos acompanhando, às vezes furtou algo, o que ela tem? Ela tem que ir na delegacia, ou ela liga, ou ela vai no aplicativo, ela vai na rede social, ela reclama nos grupos de WhatsApp, aquela coisa assim, o que ela tem que fazer para acontecer alguma coisa assim? Dá um beabá de qual que é o trabalho da Polícia Civil para aquele que fala, eu só vejo o pessoal passando na viatura, e às vezes não uniformizado, como é que é tal. A gente sabe que, até para nós que somos a polícia, às vezes é meio difícil você entender, porque essa profusão, olha, nós temos aqui, só no Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, nos municípios, Guarda Municipal, na esfera federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, isso sem falar nas Forças Armadas. Então, para o mediano, para a pessoa média, ela fica confusa mesmo, ela não sabe nem por onde começar. Então, vou fazer aqui um beabá, como você pediu. A pessoa sofreu um crime, qualquer tipo de crime, um estelionato, por exemplo, hoje está muito em voga, né, infelizmente, com PIX, etc. Sim. A primeira providência dela eu diria procurar uma delegacia, mas não, você disse bem, aplicativo. Ela entra no site da Polícia Civil e lá ela tem plenas condições de fazer um BO, né, ele é autoexplicativo, o aplicativo. Então ela entra no site lá da Polícia Civil, faz o BO, depois ele vai ser analisado por um policial, em sendo deferido, ela vai imprimir uma via, pronto, ela tem o BO. Ah, mas eu não sei fazer, eu quero fazer, não tenho acesso à internet, eu quero ir na delegacia. Sim. Tem um celular analógico, igual o Júlio tem aqui. Tá? Aí fica um pouco difícil. O que ele pode fazer? Nós temos um plantão que funciona, aliás, aqui do lado, junto à delegacia seccional, que é 24 horas, 7 dias por semana, com delegado, com equipe, para atender. Às vezes a pessoa mais idosa, uma pessoa mais simples, que tem dificuldade com a internet, não consegui fazer. Pode ir 24 horas. Esse acesso ao site é claro, uma facilidade para o usuário, para o cidadão, porque ele faz na casa dele mesmo, né? Mas eu tenho dúvida, eu queria falar com o policial. 24 horas vai estar funcionando o nosso plantão aqui, inclusive a partir das 18 finais de semana atende. Nós tivemos que tomar essa medida, até o Dr. Cavalcante que me antecedeu, devido à carência de pessoal. A sub-região não tinha como, por exemplo, Olímpia, tem 2 delegados, ficava de plantão 24 horas, depois o outro 24 horas, 15 dias. Não é vida isso, né? Não só ele, também os policiais. Então chegou-se a um consenso de que o único que tem estrutura, os policiais dessas localidades concorrem agora para a nossa escala aqui, antes era só Barretos. Que foi o jeito que a gente conseguiu para poder continuar dando conta da demanda. Então, teve algo, ela fez o boletim. Isso, faz o boletim. A primeira providência é fazer o boletim, até porque é um documento oficial que você pode apresentar em banco, você pode apresentar no seu trabalho. Então, é uma prova aí de que a pessoa tomou providência, que ela se preocupou com aquilo, né? Senão depois ela fala, fez bem, eu não fiz, todo mundo já fala, então nem aconteceu, já fica aquele ar de desconfiança. Então faz o BOzinho lá, é grátis, obviamente, né? Um serviço público. E aí, se ela tiver ainda, dependendo do crime, óbvio, vai ter investigação, dependendo do crime que ela for um roubo, vai ter necessariamente investigação. Aí o que a gente recomenda é procurar a delegacia aqui, Barretos, nós temos uma central, pelo mesmo motivo também tivemos que juntar, mas isso aconteceu em várias cidades, Ribeirão Preto também. Então, os 3 distritos de Barretos, primeiro, segundo e terceiro, formam hoje no mesmo prédio a Central de Polícia Judiciária, mas cada um na sua área, por exemplo, o centro é o primeiro DP, continua sendo o primeiro DP. Então é procurar lá o horário é comercial,
Se for uma emergência no plantão, 24 horas, mas, eu tenho tempo, então eu vou agendar, ver com o investigador, com o delegado lá, marca. Eu queria acompanhar essa investigação, é um direito, inclusive, que o cidadão que foi vitimado tem, que também ajuda a polícia, né? Com informações, com reconhecimentos, aí a gente vai trabalhando nesse compasso. E aí depois que registrou o BO, em alguns casos, vai para o inquérito. Sim. Tem um número de inquéritos sem resposta, não resolvidos? E se tem, é necessário fazer uma força-tarefa para resolver eles? Como é que funciona? Na verdade, eu vou entrar até um pouquinho na área processual jurídica, que os doutores podem me ajudar também, que devem saber. Existem vários tipos de ações criminais futuras. A mais comum dela é a ação incondicionada. Né? O processo é uma ação incondicionada. Como é que é assim? Um homicídio. Um homicídio, claro, a vítima não tem nem como escolher se vai ver, ela morreu, né? Mas vamos até facilitar o entendimento. Tentativa de homicídio. A polícia vai tomar ciência, independente da vontade da vítima, vai ser investigada. Ação penal pública incondicionada, interesse do Estado. Existem outros crimes que é condicionado a uma representação, exemplificando. Estelionato. Eu fui vítima de estelionato, mas quero fazer o BO, mas eu não quero que investigue, eu só quero porque o banco vai me indenizar. Então nós vamos fazer uma pergunta para ele, a Polícia Civil. Você quer representar? Você tem 6 meses para tanto. Se ele falar, não quero. Depois se ele mudar de ideia e voltar, quero representar, o banco não me pagou. Aí a polícia vai trabalhar de acordo com a vontade da vítima, entendeu? E existe o terceiro, que é a ação penal pública privada. Essa, por exemplo, para ficar num exemplo, difamação, a pessoa ofendida, por exemplo, o Estado não vai fazer nada por ela. Se você quiser, o interesse é seu aí, não há nada em jogo muito grave. Então vão ter investigações, digo, respondendo agora a sua pergunta, sem esclarecimento, até porque a vítima nem quis. Está lá a autoria, mas nós não vamos mexer, a vítima não quer. Agora, infelizmente, nós vamos ter também alguns crimes mais graves sem a resposta. Mas aqui em Barreiros, como eu repito, dos 5 meses que eu estou aqui, todos os delitos mais graves tiveram pronta resposta, prisão dos autores, recuperação de bens, no caso de roubo. Então nós estamos aqui num ritmo muito bom. Doutor, e como que é a atuação da delegacia no questão dos fake news? Que a gente sabe que tem alguns personagens barretenses que te utilizam de mecanismos para fazer muito fake news, independente contra quem seja. Sim. O Dr. Edson Tomoda já até deu um sorrisinho, porque ele já atuou em algumas ações nesse sentido. O que nós podemos fazer, eu falo, de forma legal, para frear 2 cidadãos que atuam de forma humilhante aqui na cidade? A fake news, infelizmente, não é um problema só de Barretos, né? Não é um privilégio, não é só de Bahia, no Brasil inteiro, né? Principalmente agora com a aproximação de eleições, parece que esse arrefece ainda, aumenta, né? A fake news, nós temos um problema. Ela não é por si só um crime, é uma mentira. É claro que isso aí pode gerar até uma indenização se a pessoa for ofendida e tudo mais, até processo crime em última análise. Mas realmente é um problema a ser estudado. Que, aliás, eu disse no Brasil inteiro, talvez seja do mundo inteiro. Nós vimos das eleições americanas também. Sim. E aí você tem o tal do bot, que é o robô, né? O robô virtual lá, que ele trabalha 24 horas replicando o que você programá-lo. E como é que você controla isso? Você não sabe nem se tem um humano. Quer dizer, até tem quem fez o programa, né? Mas aquele que está se dizendo que é o Rafael não é o Rafael. Então é bem complexo. É um problema moderno, da modernidade, que nós vamos tentar aí, aos poucos, na medida que se identifica esses autores, processando, repito, aquele que foi vítima, que sofreu, né, que foi... Às vezes a pessoa, o tal do cancelamento, né, faz com que até o comércio perca clientes, quer dizer, as consequências são graves, as pessoas às vezes fazem de uma maneira que não imaginam o desdobramento, mas isso pode levar a pessoa até à morte, às vezes ela fica impactada com aquilo, perante a sociedade, perante a família, então no seu trabalho, é muito grave isso. Então o que a gente tem que fazer, talvez uma coisa seja o trabalho de conscientização dessas pessoas que assim agem, para que parem de agir percebendo o dano que estão causando, ou potencialmente pode causar. E quando chega algum boletim de ocorrência lá relacionado a isso, vocês estão... Então, se se encaixar dentro de um crime, sim. Mas às vezes, geralmente vai acabar encaixando nos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Mas como eu repito agora o que eu disse, ação penal privada, só se o interessado quiser, e depois na parte processual também ele vai ter que arrumar um advogado, né? Então é mais complicadinho, né? Mas aí, se ele quiser, tiver interesse, a polícia faz o BO para ele. Edson, você que já atua nessa área também, quer complementar alguma coisa?
Não, eu queria só fazer um comentário com relação ao que o doutor disse. Infelizmente, a fake news ela pode até fazer com que alguém perca a vida, né? Houve um caso lá, se não me engano, no litoral paulista. Sim. Acho que foi o primeiro caso de morte que deu uma repercussão. Morte por conta de fake news no Brasil, que foi o caso da Fabiola. É uma forma de bullying, né? Isso, ela foi considerada como sendo uma bruxa que estava fazendo canal com as crianças, e reconheceram na rua, e a partir daquele momento ali o pessoal perdeu a noção completa da realidade, né? Espancaram ela até. Sim. E teve um outro caso também, recentemente, que eu vi, de uma mulher muito famosa, também do Norte e Nordeste, cantora. O filho dela estava sofrendo, e ela não reparou, a hora que foi, o filho dela se suicidou por causa de bullying. Extermínio, infelizmente. Ao extremo. Infelizmente, rede social, se você não souber dosar... Por ser uma ferramenta nova, sabe, a gente tem que ir experimentando, alguns erros vão acontecer, algumas tragédias, a gente tem que aprender com esses erros, né? Sim. E o que eu repito, muita gente não sabe a proporção que aquela postagem vai tomar na vida daquela pessoa. Então faz de forma irresponsável e perde a mão. Doutor, a gente tem visto aí um discurso político meio retrógrado nesses últimos anos. Nisso daí a gente tem também visto aumentar, pelo menos nesses sites de notícias mais independentes, né? A gente tem visto aumentar casos de homofobia, de racismo, e a gente lê que no estado de São Paulo acontece que ao invés de na delegacia registrarem como crime de homofobia, registram como lesão corporal, por exemplo. Então dá para se notar que não há um preparo da polícia para receber esse tipo de crime. A pergunta é, as delegacias de Barretos estão preparadas para identificar o que é homofobia, o que é racismo de outros crimes? Eu acredito que sim, porque, como eu disse, os policiais que a gente chama de operacionais, né, eles fazem bastante os cursos de aperfeiçoamento. E dentre eles, recentemente, teve já um curso para preparar, principalmente no caso, acho que foram policiais da DDM, né, mais afeto a esse tipo de ocorrência. Teve um curso em São Paulo de 2 dias para preparar o policial. De fato, originalmente, eu sei porque eu sou professor da academia, essas matérias há poucos anos atrás nem existiam, não havia essa preocupação. É uma coisa mais moderna, né? Mas que veio para somar, lógico, isso melhora a qualidade do atendimento. Agora, nós temos órgãos estaduais que às vezes a pessoa faz a queixa e eles nos provocam. Aí a gente já sabe que está diante de um crime desse, seja de racismo, seja de homofobia, esses assuntos mais delicados aí que exigem uma atenção maior, para que a gente distribua para o policial que já fez o curso e consiga interagir com essa vítima de maneira que saia, vamos dizer, todo mundo satisfeito, né? Acho que a linha entre injúria racial e racismo é muito tênue. Muita gente então, não sabe nem a diferença. Às vezes, para nós, como policiais delegados, você se depara com uma situação que é um xingamento, por exemplo, é uma injúria racial, né? Ou o tal do macaco faxinal, né? Agora, você proibir, por exemplo, uma pessoa negra de entrar no elevador social, aí nós já estamos no racismo. Tá vendo como a diferença é tênue, até para mim, que você está 30 anos em plantão, às vezes você tem que ter cautela, conversar, se tiver dúvida, conversar com um colega e tentar dar a melhor resposta, que são assuntos sensíveis, né? Doutor, e nós tivemos entrevistando aqui a Michela, que é uma ativista aí do PSD Mulher, é uma ativista também nas causas afro, e ela falou que em Barretos acontece muito a discriminação racial. Aproveitando essa deixa dela, quais são os casos que tem mais em Barretos? Furto, roubo, qual que Barretos chega muito problema ali? O que é e o que você está prevendo para fazer futuramente para poder amenizar em parceria com as polícias, em parceria com a sociedade, em parceria com os veículos de comunicação, que a gente está aqui para poder também ajudar a promulgar a informação. Quais são os casos que Barretos está acima da média ou está ali no limite que a gente tem que fazer um trabalho para amenizar, e quais são? O crime, não só em Barretos, mas isso aí, pelo menos no estado de São Paulo, acho que toda a localidade é esse crime que mais ocorre, é o furto, isso não há dúvida. O furto, é claro, ele preocupa, porque afinal está subtraindo um bem de uma pessoa, a pessoa vai ficar sabendo, mas ele não preocupa tanto quanto o roubo. Diferenciando o roubo, ele tem violência ou grave ameaça, a pessoa apontar uma arma, a pessoa arrancar na marra
Esse a gente tem muita preocupação. Não, quanto a roubo, o Barretos tem, obviamente, pontualmente, mas está bem sob controle. O furto é no estado inteiro, não poderia ser diferente em Barretos. Agora, fazendo uma explicação até. Um mês retrasado, um grupo de donos de imobiliário me procurou, nós fizemos uma reunião, fiz com o titular da DIG, com o que estava acontecendo aqui. Casas vazias, o pessoal estava invadindo, estava furtando, e isso estava um tormento, porque aqui tem uma tradição, eu não sabia, descobri isso até bonito, as imobiliárias que elas garantem, né, o aluguel, e estava começando a virar um prejuízo muito grande. O que nós fizemos? Dentre outras providências, através da CPJ, busca e apreensão em ferro velho. Porque quem compra, né? O cara não vai. O cara que tá fazendo a recepção. O usuário ele não vai furtar uma torneira para pôr na casa dele. Ele vai, porque tem quem compra. Então nós somos direto aí, né? Aí diminuiu bem a incidência. Então, falar de furto genericamente é muito difícil você combater. Tem furto de tudo, né? Está batendo uma quantidade muito grande de furto ali de veículos próximo ao Hospital do Amor, isso, que deu uma diminuída. Sim, também. Houve algumas prisões lá, eu me lembro, quando foi logo que eu cheguei aqui, né? Eu lembro até que tinha um veículo Gol preto que estava envolvido, aí foram detidos uma vez, fez um trabalho de campana lá bonito, ele foi detido, preso, acabou. Pontualmente aparecem alguns crimes, de onda mais ou menos assim. O da onda agora aqui é o tal do estelionato com Pix. Esse é uma novidade também, o tal do Pix, né? Mas eu acho que vai ser tendência esse tipo de crime. Infelizmente os bandidos... Mas por um lado é bom que vocês do judiciário, vocês da delegacia, vocês da polícia já estão... sim, já estamos atentos. Inclusive a FEBRABAN mudou recentemente algumas regras também. Hoje, se a pessoa for vítima, por exemplo, de um sequestro e for obrigada a passar o Pix dela, a pessoa fizer empréstimo, depois o banco indeniza ela, com regra, né? Claro, lidar com bancos nem sempre é fácil. Então estão sendo tomadas algumas medidas visando tirar, vamos dizer, essa atração que o bandido tem, porque falar um crime imediato é o Pix, né? Já pega o dinheiro na mão. Então, os problemas surgem, a gente está sempre um passo atrás, né, doutor? Então a gente está sempre tendo que aprender para combater. Eu ia até fazer uma pergunta nesse sentido, claro, até para entender melhor como é que funciona. Porque os criminosos, eles vão se aperfeiçoando, usando as artimanhas tecnológicas aí a favor deles. Sim. E nesses casos em que, tipo, por exemplo, como é que a Polícia Civil atua? Quando há falta de elementos tecnológicos para ajudar naquela investigação? Às vezes a própria polícia realmente não tem aquela ferramenta, não tem aquele software que precisaria. Aí muitas vezes a gente, enquanto não se adquire, a gente faz parcerias aí com universidades, até com particulares que disponibilizam. Porque às vezes a gente tem até o profissional que por meio próprio aprendeu a fazer aquilo lá. Mas a polícia não tem. Porque, não tem a ferramenta. Não tem, até porque a compra por licitação, é tudo burocrático. Aí quando a gente vai comprar já desatualizou, então já tem que comprar outro. Dá sempre um passe. Mas a gente vai no nosso improviso, né? O importante é não deixar a vítima sem resposta, não ficar sem investigação. Mas como regra, eu pego uma polícia de 30 anos atrás e de hoje, não se compara hoje. Nós temos uma tecnologia aí de ponta. É que o bandido está sempre na frente, aí nós temos que ir lá descobrir o que ele fez para dar a resposta. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Edson, muito obrigado pela sua participação. Tá aí suas considerações finais para você falar a respeito da comissão, a respeito da OAB de Barretos. Enfim, o microfone é seu aí. Bom, eu queria aproveitar esse momento para pedir, se alguém se solidarizar com as minhas reclamações aqui, que venha fazer parte da Comissão de Políticas Públicas, porque eu, enquanto único advogado da comissão, às vezes o trabalho é ingrato, porém a gente tenta fazer o melhor com aquilo que a gente tem à disposição. Mas, brincadeiras à parte, a Comissão de Políticas Públicas, ela tenta, de certo modo, ser aquele meio que a população pode utilizar para alcançar o objetivo, qual seja, fazer com que as suas demandas sejam apreciadas pelo Poder Público Municipal. Da mesma forma que é uma comissão de proteção animal. A gente tenta dar voz àquelas pessoas que são menos, que são hipossuficientes, que precisam, às vezes, ter ali um auxílio, ter um auxílio junto ao hospital veterinário, junto à ABA, enfim, essas associações que estão ali auxiliando. Então a gente vai continuar nosso trabalho. Esperamos fazer um trabalho de excelência, apresentar um trabalho de excelência para a população barretense, e sempre que precisar a gente está aí à disposição. Doutor,
obrigado pela sua participação. Fica aí o microfone também para o senhor dar suas considerações finais. Em nome de toda a sociedade barretense, muito bem-vindo a Barretos. Desde já, muito obrigado pelo trabalho que o senhor vem fazendo à frente aí da delegacia. A gente deseja muito sucesso, prosperidade e que a gente continue com essa cidade tranquila aí e sempre atenta aos problemas periféricos aí referente ao seu setor. Sem dúvidas, Rafael. Bom, eu volto aqui a agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando aqui o nosso trabalho para a sociedade barretense. Repito, fui muito bem acolhido aqui, sou muito bem acolhido, então a minha retribuição é isso mesmo, é proporcionar uma polícia civil eficiente, com pronta resposta, aberta à população. E aquilo lá, os problemas sempre vão surgir, né? Eles vão surgindo, a gente está sempre um passo atrás, mas na medida do possível, a nossa principal função é dar resposta rápida, é deixar o cidadão, vamos dizer, mais aliviado, contente pelo menos, sabendo que existe justiça. Sim. É esse o nosso papel. Igor, agradecer a sua participação também. Bom, eu agradeço e desejo uma excelente semana a todos aí. Pessoal, então, o Café com Prosa fica por aqui. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, das 17 às 18 horas. Antes, gostaria de falar uma frase no dia de hoje, do Francis Bacon: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Então, nesse dia do irmão aí, fica essa mensagem. Vamos duplicar as alegrias, dividir as tristezas com aquelas pessoas que nos amam, que nós nos amamos. Fica aqui meu agradecimento a você, Igor, pela participação, ao Júlio aí que está sempre operando aí por trás das câmeras aí, a você, Edson Tomoda, advogado, presidente da comissão aí, e a você, Dr. Harold, pelo trabalho frente à delegacia seccional aí. Muito obrigado e, pessoal, acompanhe pelas redes sociais e até um próximo programa. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida. Jornal.